Finalizando a série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e a deputado federal das cidades de Nova Lima, Raposos e Rio Acima, o Banqueta em Foco de hoje recebe Pedro Lima, que é protetor ambiental e também da causa animal. O Pedro é morador do bairro Miguelão e é candidato a deputado estadual pelo Partido Patriota. O Banqueta em Foco é transmitido pela TV Banqueta no canal 6 da NET Claro e também para todo mundo através das redes sociais da emissora, pelo Facebook, Instagram e YouTube. Pedro, um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Prazer é meu, Fred. Beleza. Conte um pouquinho para o pessoal de casa, um pouquinho da sua trajetória até os dias de hoje. Então, primeiro eu queria agradecer, né, Fred, a presença aqui, a oportunidade de falar com vocês, meus eleitores de Nova Lima, Minas Gerais toda. Como o Fred apresentou, eu sou o Pedro Lima, né? A minha trajetória na política, ela vem dos meus ancestrais, né? Eu tenho os parentes, Otacílio Negrão de Lima, Francisco Negrão de Lima. Francisco foi governador da Guanabara, embaixador do Brasil em Portugal. Otacílio Negrão de Lima foi prefeito aqui em Belo Horizonte, em 1947. Né? E eu estou aqui para poder honrar o nome que a minha família construiu na política, fazer o meu trabalho em prol do meio ambiente, dos animais, das pessoas, da segurança. Né? A gente acompanha muitos problemas e o jeito que a gente tem de fazer algo mais que a gente já faz como cidadão é através da política. Por isso que eu resolvi essa caminhada. Já fui uma vez candidato a vereador aqui em Nova Lima. Foi uma caminhada de aprendizado, né, para eu poder ver como é que funciona a coisa, para eu poder começar a ser conhecido pelas pessoas, né, lançar o meu nome. E agora nós estamos aí para deputado estadual para fazer muito mais pela sociedade. Ô Pedro não, pessoal de casa, pra vocês terem noção, o Pedro hoje tem 50 animais em sua casa. Pedro, é legal por você contar um pouquinho da sua história com o pessoal de casa, porque confunde muito a sua proteção à causa animal e hoje até o seu negócio de vida. Conta um pouquinho de tudo que você fez até chegar aos dias de hoje. Então, gente, minha paixão por animais vem da minha infância, né? Eu cresci com cachorros, eu dormia no canil com os pastores alemães que eu tinha quando eu era pequeno. E quando eu fui morar sozinho, eu ganhei uma beaglezinha que foi o amor da minha vida, viveu 16 anos. E nesse meio tempo eu adotei uma vira-latinha, na época que ela teve uma gravidez psicológica, ela amamentou essa vira-latinha, era igual única e carne as duas. E aos 16 anos essa beagle morreu, né, vítima aí de negligência numa clínica que ela estava internada. E com isso eu resolvi abrir a minha clínica veterinária. Né? Comecei a estudar o mercado, tudo, peguei minhas economias, arrumei um sócio e a gente abriu. E quando essa cachorrinha veio a óbito, a outra estava em depressão e uma vizinha minha me falou de um vira-latinha que estava internado numa clínica da Pampulha, abandonado lá, já tinha 90 dias. Eu estava viajando, eu falei com ela, ó, pega ele que eu vou buscar com você assim que eu chegar. Esse cachorrinho é o Fratello. Depois que eu adotei ele, me entregaram lá uma pasta com um pedigree, descobri que ele era de raça, um Dash pelo duro, anão. E esse cachorrinho hoje, eu coloquei ele em exposições, ele ganhou a Mundial, tem título lá da França, é um dos mais premiados hoje no Brasil. E com isso a família foi crescendo, resgata um dali, nasce um, aí não vende, fiquei com eles, eu apaixonei com a ninhada toda, fiquei com a ninhada toda. Eu ganhei uma pastora branca, ela tinha um probleminha que ela andava com a cabeça de lado, então o dono do canil, que era muito amigo meu, me deu essa cachorra. E a pessoa que apresentava meu Dashzinho na exposição achou ela linda, pôs ela em exposição. Hoje a cachorra é vencedora da Mundial, uma das melhores fêmeas aí do Brasil, uma das melhores do mundo. Ganhou Américas e Caribe, e a família crescendo. Há 3 semanas atrás eu estava num congresso de meio ambiente na Serra do Cipó. Eu já estava de volta na estrada e uma menina viu umas fotos de um cachorro que estava acompanhando a gente nesse congresso para tudo quanto é lado. Ia para o restaurante, ele aparecia. Chegaram na pousada, ele estava lá. E a menina falou que o cachorro era dela, que tinha sido botado para fora do ônibus numa excursão que ela estava. Eu já estava na estrada, voltei para trás do cachorro, porque a história bateu, porque falaram que esse cachorro tinha descido do ônibus e aparecido lá. Andei na trilha atrás do cachorro, achei o cachorro, trouxe para BH, a mãe dela não deixou ela ficar com o cachorro, hoje o cachorro está comigo. Foi o último adotado nosso. Tem uma que aparece aí na minha campanha, que o pessoal às vezes até fala, tá abraçado com o cachorro, tô abraçado sim, a Princesa. Ela foi uma cachorrinha que eu cuidei na 040,
por 2 meses, e todo dia postando foto, pedindo as pessoas para adotarem, que eu já tinha cuidado dela, vacinado, dado remédio de sarna e tudo. E ninguém adotou. Um dia eu cheguei lá, ela demorou para sair da casinha, eu fiquei com o coração apertado e levei ela embora para minha casa também. E está lá comigo desde então. E as coisas vão acontecendo, né? A família dos cachorros, dos animais vão crescendo e a gente vai trabalhando para manter eles lá da melhor forma possível. Tudo tem um terreno muito grande, são 10 mil metros, então tem espaço de sobra para cachorrada. O meu prolabore da minha clínica é tudo para eles. Então a gente está aí cuidando muito bem dos cachorrinhos e hoje eu ajudo muito na questão de adoção, né? Divulgo as adoções, cachorro perdido a gente divulga também. Tem uma atuação muito boa aí na parte de meio ambiente, fui convidado a ser presidente. Pedro, só um minutinho, antes da gente chegar na questão ambiental, vamos falar um pouquinho dessa causa animal. Você tocou no assunto, até uma pergunta, pode parecer uma pergunta que eu não concordo com essa pergunta, mas ao mesmo tempo é bom o pessoal de casa entender. Muita gente critica que hoje existe muito cuidado aos animais e poucas das vezes esse todo cuidado com o ser humano. Como é que você lida com isso? Qual que é a resposta que você tem que dar para isso? Ô Fred, eu acho o seguinte, o animal é um ser que depende da gente. O cachorro é um animal doméstico, né? Ele não vive ali sem o cuidado do homem. Mesmo que ele seja um cachorrinho de rua, se não tiver o cuidado, ele não tem a mesma resistência que um animal selvagem. Se não tiver alguém para dar uma comidinha para ele de vez em quando, ele vai acabar morrendo muito rápido. Então, os animais necessitam desse cuidado das pessoas, mas eu acho que não pode deixar de lado o cuidado também com as pessoas, né? E eu acho que cuidar dos animais de rua, a causa ambiental, evitar o abandono, diminuir a população de animais de rua, está diretamente ligado com a questão de saúde pública, né? Porque muita gente sabe que cachorro de rua que não tem dono não é vacinado. Então, esse cachorro pode pegar uma raiva, transmitir para um ser humano, pode pegar leishmaniose, transmitir para o ser humano, dentre outras doenças que podem ser transmitidas para o ser humano. Né? Se alimenta ali de um rato morde, né? O rato é transmissor de várias doenças, peste bubônica e outras. Então, eu acho que a gente diminui a população de animais de rua, está diretamente ligado com a saúde. E a gente não pode esquecer também, igual eu falei, de cuidar das pessoas, né? Mas eu acho que o cuidar não é dar o pão, é dar a condição da pessoa comprar o pão. Então, se eu vejo uma pessoa numa situação ali de necessidade, eu não vou simplesmente chegar e dar um dinheiro para ela, porque ela pode pegar esse dinheiro, comprar uma droga, comprar um cigarro. Quem me garante que ela vai comprar comida? Eu fui comprar comida e dar para a pessoa. Né? Ou então, se for procurar uma condição dela ter condição de sustentar, de comprar sua comida. Eu acho que na política a gente pode fazer isso, né? Procurar incentivar a capacitação das pessoas e fomentar o comércio, a indústria, para elas poderem serem contratadas. Não adianta a gente ter pessoa capacitada se não tem a demanda do mercado. E referente, que eu te cortei, referente como que você chegou até a questão ambiental, inclusive sendo presidente, agora está afastado devido às eleições, do Promutur. Então, isso aí vem da minha infância também, sempre fui apaixonado por natureza, por animais, e a minha família é uma família de empresários do setor mineral, e eu vivi lá dentro na época que não tinha tantas leis, né, ambientais, e eu comecei a fazer um trabalho dentro das empresas lá, junto com o pessoal do meio ambiente, que a gente já tinha essa pegada ambiental nas empresas da família, e eu comecei a trabalhar lá dentro, nas áreas ambientais, aí por meio do mato, catar semente de planta nativa para fazer muda nos viveiros, a incentivar a coleta seletiva, que antes não era uma coisa que era comum, mas a gente já fazia. Tão comum, mas até hoje gatinha no então, nosso município. Os meus tios, né, já tinham essa visão e eu fui crescendo no meio disso. Quando a gente arrendou a nossa empresa para a Vale, eu comecei a atuar na causa ambiental, a ter atenção nos condomínios. Meu pai mora ali no Vale do Mutuca, eu já morei lá com ele. Então, eu sei muito bem como é que é aquela questão. Cresci ali andando no Corre do Mutuca. E eu vejo hoje que a gente pode fazer muito mais, né, tendo um diálogo, né, com os empreendedores, com as pessoas. A gente consegue conquistar mais para o meio ambiente do que simplesmente batendo, que é uma coisa que eu vinha muitos ambientalistas fazendo, e de vez eles conseguirem o ganho, eles conseguiam ficar ridicularizados. Ô Pedro, e aí vem minha pergunta, mesmo você sendo de família de políticos, você na condição financeira tranquila, o seu gosto pelo animal
sendo teoricamente pago pela sua questão dentro do setor de pet, que você é empresário, por que se dispor a ser candidato a entrar para a política e, nesse caso, ser candidato a deputado estadual? O que te move? Ô Fred, então, a gente tem um limite, né, como cidadão, que é até onde a gente consegue realizar as coisas, ajudar, tem um limite menor do que na política. Né? Eu não estou entrando na política para viver de política, eu não vivo de política, mas eu estou entrando na política para fazer mais do que eu já faço. Né? Como eu falei com você, eu me licenciei da presidência lá da Promutuca para essa candidatura, e muitos políticos que passaram pela Promutuca depois deram as costas para a Promutuca. Eu me licenciei, mas estou ali trabalhando como voluntário da Promutuca ainda do mesmo jeito. Só não assino, não respondo mais para a presidência, mas meu trabalho continua e vai continuar. O estatuto ele não permite que eu dispute a eleição, né, como presidente da ONG, mas eu posso ser um membro, que é o que eu sou atualmente. Mas ele permite, caso eleito, que eu continue sendo presidente da ONG e continue a minha ação ali, ativista ali, defendendo os interesses da população, do meio ambiente, defendendo a natureza. E eu já assumi o compromisso com a nossa diretoria que, passando a eleição, eleito ou não, eu estarei de volta à Promutuca. O que é a Promutuca? Promutuca é a Associação de Proteção do Vale do Mutuca. Né? Ela foi criada para proteger ali o corredor ecológico do Mutuca, que hoje está ameaçado por empreendimentos imobiliários. É uma grande briga da ONG hoje. Por empreendimentos imobiliários ou um? Um. Na verdade, qual é o Vila Castela 2, o anexo 2, que a gente, inclusive, tem feito várias denúncias, tem um processo no Ministério Público Federal já, mas a coisa está andando, e mesmo sem licença, estão vendendo lote. A gente conseguiu embargar uma obra esses dias, cortaram mais de 20 árvores nativas lá sem licença. Agora, só para o pessoal, principalmente aqui, eu falo isso muito, sabe, Pedro? Sede, Nova Lima, muito grande, né? O governo até prometeu fazer essa ligação, mas realmente ela é difícil. O pessoal daqui da sede identificar onde é o Vale do Mutuca, onde é esse Vila Castela 2. Nas margens ali da MG30, né, o Vale do Mutuca ele passa ali por baixo do viaduto da Mutuca, que muita gente conhece ali na 040, e ele segue no meio ali dos condomínios, Estância Serrana, Vila Castela, Vila Del Rey. Vou descendo ali, que ele chega até a BR-040. Não, ele passa por baixo da 040 e continua descendo e cai no Rio das Velhas. Ele está inserido na Bacia do Velhas. Né? E ele é uma conexão, o corredor ecológico é uma conexão da Bacia do Velhas com a do Paraupeba. Por isso dá importância ecológica e relevância desse corredor, que é onde as espécies de animais transitam, se locomovem de uma reserva para outra. Né? Às vezes até caçam ali na região, mas é mais raro. Normalmente a gente pega em câmera trap os animais passando mesmo. É onça parda, jaguatirica, veado campeiro, muitos com filhotes. Já pegamos até javaporca ali uma vez. Ô Pedro, então vamos lá. Agora vamos entrar na questão política, nas suas propostas. Já conheci um pouquinho do Pedro. Qual que são as suas propostas, por exemplo, para a causa animal, enquanto deputado estadual, caso seja eleito? Então, Fred, a causa animal, ela carece muito da atenção pública, né? Aqui em Nova Lima tem sido feito um trabalho muito bacana com os castramóveis. Acho que a gente tem que ampliar isso para vários municípios. Eu andei visitando algumas cidades aí e vi da carência de outros municípios disso, de uma atenção do poder público. Né? As ONGs estão completamente desamparadas. Então, a minha proposta é arrumar um jeito de amparar essas ONGs, seja com leis, seja com emendas de parlamentares, entendeu? Para a gente poder trazer um fomento, uma conscientização também para as pessoas, de não abandonar, né? Fazer um trabalho de educação com as pessoas e o trabalho com as ONGs de recolhimento, castração desses animais e adoção. Referente também à questão ambiental, quais são as suas propostas? Também continuar a atuação que eu faço, né, de uma forma bem, como é que eu vou dizer a palavra? Uma forma que não é radical, uma forma de diálogo. Né? Então, eu acho que na política a gente tem que fazer isso também para a gente conseguir mais. Né? Como político, a gente pode botar leis ambientais mais rígidas, mas que também não impeça o desenvolvimento. É muito importante que o empreendedor ele consiga desenvolver, né, mas de uma forma mais ecológica. Então, a gente tem que procurar um equilíbrio entre desenvolvimento e meio ambiente e preservação. Então, se o cara comprou um terreno que tem uma área ali de preservação grande, né, e tem uma outra área ali que não tem tanta relevância,
botar uma lei que ele seja obrigado a preservar aquela área de alta relevância, né, mas que ele possa fazer o serviço dele ali na outra área que não é de tanta relevância e compensar, né, o que ele vai ter que fazer dentro, ou no caso no município, atualmente já tem uma lei que especifica isso. Ô Pedro, eu acho que cada vez mais diminui o número de ambientalistas radicais, né? Eu acho que não cabe... O Fred tem muito. Tem muito ainda? Tem. Eu arrumei muita briga aí com o pessoal que quer que para o progresso, fala, importa, eu não quero que tira daqui, eu não quero que faz aqui, mas não abre mão do celular, não abre mão do carro, não abre mão da casa, não abre mão da roupa que precisa, né, do desenvolvimento. Então eu acho que a gente tem que chegar nesse acordo, é sentar e conversar. Botar os radicalistas de um lado, botar o empreendedor do outro e a gente ali como político intermediar a situação para sair todo mundo pelo menos satisfeito. Né? Você chegar, o cara precisa desenvolver, o outro quer que preserva tudo. Não, então vamos chegar num acordo. Se a lei manda preservar 1 para 2, vamos preservar 1 para 5, 1 para 6, né? Para a gente poder conseguir isso. E tem muitos empreendedores aí que já estão tendo essa visão, né? Já estão olhando já para essa questão, inclusive para valorizar o próprio empreendimento. Né? O cara fala assim, pô, eu vou transformar isso aqui num bairro residencial ou num bairro residencial com área verde, com área de preservação, com trilhas. Né? De vez eu vou ter aqui 2.000 casas, eu vou ter 200, mas eu vou vender elas 20 vezes mais caro. Né? Então, o pessoal já está tendo essa pegada na parte imobiliária, no setor de mineração, né, que é um setor que atinge muito aqui a nossa região de Nova Lima. Principalmente a sua região? Principalmente, eu estou entre mineração, uma de um lado e outra do outro. Quando teve o acidente na Valorec lá, eu fui o primeiro a receber o telefone lá para sair de casa, quando a água transbordou o dique Lisa, né? E nessa hora eu vi que muita gente está preocupado não com o meio ambiente, mas em tirar proveito da situação. Isso me deixa muito triste. Teve gente que ligou para mim, pô, você tem que processar a Valorec. Eu falei, processar por quê? Não chegou nada na minha casa. Sabe? Pô, o cara, na mesma hora eles me ligaram, ó, sai de casa que a gente não sabe o que está acontecendo. Vê se você vê alguma coisa. Eu fui pro Pau do Morro, ver se eu vi alguma coisa. Falei com eles, ó, aqui tá tudo normal. Depois descobriram que foi um transbordo de água, não foi rompimento do dique. Aí normalizou, prestar todo o apoio lá pro Miguelão, onde eu moro, para a comunidade da região. Né? Então eu acho assim, a gente tem que ser justo. Fez errado? Pati. Tá tentando fazer certo? A gente tem que ajudar a fazer certo. Né? Fez certo, a gente tem que elogiar. Né? Não vou falar assim, vou brigar com todo mundo que está desenvolvendo. O cara está fazendo tudo certo, com as licenças certinhas, está tomando todos os cuidados, está fazendo um trabalho com a comunidade. A gente tem que levar isso tudo em consideração. A gente não pode ser ferro e fogo em nada na vida. E principalmente na nossa região, que tem muito meio ambiente, e também tem muita mineração. Exatamente. Que gera emprego, gera renda e que faz a arrecadação de Nova Lima ser o que é. Exatamente. Agora, Pedro, não tem como conversar com um ambientalista sem a gente debater a mineração na Serra do Curral. Qual é a sua opinião a respeito disso? Você é a favor, é contra? Fred, na Serra do Curral eu sou contra. Qualquer tipo de mineração ali, porque já existem mineradoras ali. As que estão lá, inclusive, parece que estão clandestinas. Né? Inclusive, Pedro, você está vendendo seu peixe, agora eu vou vender o meu, né? Inclusive, fomos nós aqui da TV Banqueta que fizemos uma entrevista exclusiva com o prefeito de Belo Horizonte, que estava acabando de assumir o mandato, Fuad Noman, e passamos para ele a informação sobre o porquê que ele estava atuando contra uma mineradora no município de Nova Lima, sendo que Belo Horizonte, no limite de Belo Horizonte, tinha mineradoras atuando de forma equivocada, que parece que agora foi até proibida. Pois é, então eu acho assim, se a mineração for na serra ali, impactar realmente a serra, é uma coisa. Se ela tiver na base da serra, não for impactar a serra como um todo, aí eu acho que tem que estudar o caso. Porque o que a Tamisa vende é justamente isso, que não vai afetar a questão estética da Serra do Curral. Se isso for comprovado realmente, você é a favor? No caso da Tamisa, não. Pelo motivo que, como eu estava como conselheiro suplente na CMI, na época que a gente foi votado esse processo, nós votamos contra. A gente representa a sociedade civil e, como político, representa a população. Okay. A população, como um todo, estava contra. Se eu for analisar dados técnicos, se eu for analisar a lei, se está dentro da lei, se está tudo dentro das normas, aí é diferente, mas o meu papel não é esse.
Então, a minha posição em relação à Tamisa é contrária, pelo apoio popular, por estar representando o povo como nós representamos o CMI e votamos contrário. Agora, uma coisa que eu não concordo foi com várias coisas que eu escutei nesse meio do caminho sobre a Tamisa. Inclusive, eu fui expulso de 2 grupos da Tamisa. Por quê? Teve uma vereadora de Belo Horizonte, uma vereadora aqui de Nova Lima, que estavam lá falando que ia processar o prefeito de Nova Lima, que ia processar o prefeito de Belo Horizonte, que isso, que aquilo. E eu falei com elas, olha, eu estudei o plano diretor de Nova Lima inteiro, e quer a gente goste ou não, o prefeito, naquele caso, agiu de acordo com a lei. Ele não poderia ter uma atitude diferente. Aí elas viraram para mim e falaram que lei não é para ser cumprida, e eu rebati na hora. Eu falei, se vocês acham que lei não é para ser cumprida, o que vocês estão fazendo no caso de legisladoras? Se vocês o processo da Tamisa teve 7 anos, por que vocês não mudaram a lei nesses anos todos? Né? Então aí já estavam no mandato já há 2 anos, por que não atentaram para isso e agilizaram a mudança no plano diretor de Nova Lima, na prefeitura de Belo Horizonte, no tombamento da serra, né, para a lei proibir o empreendimento e não ter essa dor de cabeça. Porque os outros conselheiros lá que votaram a favor e foram massacrados, eles agiram de acordo com o que eles tinham que agir, de acordo com a lei e de acordo com o órgão que eles representavam. Se chegou para eles um documento falando que aquilo ali está ok, de acordo com a parte de engenharia, o representante do Conselho de Engenharia tem que dar o voto favorável. Ele não está dando o voto pessoal dele, ele está dando o voto de acordo com a instituição. Né? No nosso caso, da Promutuca, a gente estava dando o voto baseado na sociedade. Então, nosso voto é contrário. Um cara que está representando engenheiro de Minas, se pelos relatórios, pelos estudos, aquilo está dentro da lei, está dentro das normas que eles têm que seguir, ele tem que aprovar. Senão ele é mandado embora, ele é destituído da cadeira dele no dia seguinte. Né? E eu achei uma sacanagem, né? Muitos políticos usando o caso da Serra do Cipó, a causa ambiental, para palanque político. Porque foi um palanque político, agora você não vê ninguém mais falando. O processo não acabou, está lá rodando, mas você não vê ninguém falando mais. Ok. Pedro, e outra questão também é que falta a fiscalização por parte do Estado, né? Não existe a fiscalização por parte do Estado, e é como você disse, são temas políticos, de repente, igual eu gosto de usar muito esse exemplo, referente à Fênix, né? Que justamente ela teve autorização para fazer como se fosse limpar um rejeito que tinha lá de minério na própria Serra do Curral, e como não tinha fiscalização, como a questão política baixou, eles chegaram até a planície lá da questão da Serra do Curral, né? Pois é, eu acho que a lei tem que ser, é o que eu falei, a lei tem que ser muito severa, né? Se a pessoa cometer um crime ambiental, ela não pode pagar uma multinha qualquer não, ela tem que ser realmente punida. E tem que ver se realmente teve um crime ambiental, se foi um acidente, que isso também acontece, às vezes está tudo direitinho, tudo dentro das normas, tudo padronizado, mas acontece. A gente sabe que, ainda mais no caso de mineração, tem movimento tectônico, tem vibração de terra, tem outros fatores que podem causar um acidente. Mas quando tem negligência da empresa, quando a empresa assume o risco, quando ela está fazendo alguma coisa que não está dentro das normas, ela tem que ser severamente punida. Pedro, voltando um pouquinho na causa animal, muitas pessoas falam que é muito pouco só fazer a castração dos animais. Além da castração, você tem mais propostas e mais. Nova Lima tem recursos financeiros que permita, ou às vezes não existe demanda, por isso não é feito, para se criar um hospital veterinário municipal, público, como foi feito em Belo Horizonte? Fred, fala para as pessoas aqui, a questão do hospital público, eu não acho que é uma alternativa que funciona. Por quê? Pelo seguinte, além de ser um custo muito alto para o município e vários municípios não terem condições de manter um hospital público, porque criar um hospital veterinário, eu falo eu posso falar porque eu tenho uma clínica veterinária, então eu sei o custo que a gente tem para gerenciar isso. Um hospital é um custo maior ainda. A pessoa tem que manter lá vários veterinários, não adianta ser um clínico, vai ter que ter um cirurgião, vai ter que ter um anestesista, vai ter que ter um radiologista, vai ter que ter um ultrassonografista, um tomografista, e isso custa muito caro. Né? E já tem várias clínicas que já tem vários desses recursos, tem profissionais volantes que fazem esse tipo. Então, eu acho que a alternativa que Nova Lima está tendo aqui, de vez da criação do hospital, poderia ser seguida por vários outros municípios.
ela está credenciando clínicas, não só no município, mas nas redondezas, né, para atender esses animais, atender as pessoas cadastradas no CAD único, né, atender protetores que são previamente cadastrados, né, atender ONGs. E com isso você consegue pulverizar esse atendimento, em vez de centralizar tudo num lugar só, que num município grande como Nova Lima e Belo Horizonte, às vezes torna inviável. Por exemplo, imagine se o hospital veterinário fosse construído no Jardim Canadá. A pessoa está lá no Mingu, o cachorro passou mal, até ela chegar lá, o cachorro já morreu. Né? Então, se ela tiver uma clínica da sede, ali, um hospital veterinário na sede, que seja particular, mas que tenha uma parceria com a prefeitura e vai conseguir atender aquele animal, é muito melhor. E o contrário também, se fosse o hospital lá embaixo, na sede, um animalzinho que passa mal lá no Água Limpa, não chega vivo lá. Né? Então, eu acho que isso poderia ser seguido. E a gente vê isso em Belo Horizonte. Muita gente não vai no hospital veterinário. Isso que eu te perguntar, qual que foi o retrato do hospital em Belo Horizonte? Eu vejo pouca gente indo. O contato que eu tenho com os protetores e tal, estão procurando parcerias com clínicas para dar desconto. Eu mesmo, a gente dá desconto para protetor lá na minha clínica. A gente tem parcerias, a gente ajuda algumas ONGs, como a Calmeira aqui do Jardim Canadá, a Amor Pets. A gente tem um programa lá também de coleta de óleo reciclado, e essa empresa repassa lá para a Amor Pets, que foi a que trouxe o projeto para a gente, parte do lucro que eles têm com a venda do óleo, né? Então a gente tem várias formas de ajudar. Ô Pedro, um outro assunto que eu queria falar com você é porque, como você bem disse, você participa de vários conselhos, não é isso? Sim. Atualmente eu estou fora por questão da eleição. Questão política. Isso. Você acha que falta isso um pouquinho na população de Nova Lima como um todo, que existem vários conselhos e muita gente que da sede não participa? Olha, os conselhos aqui em Nova Lima estão bem distribuídos, né? O CODEMA, por exemplo, a gente conseguiu articular lá para ter representação de todo o território novalimense. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que ir construindo e tudo para poder. O Conselho da Cidade também está bem distribuído, né? O plano diretor lá, que a gente faz parte, também está bem distribuído. Eu acho que atualmente, em Nova Lima, está tendo representação, né? E, inclusive, a gente conseguiu dos suplentes, né, representarem os outros bairros ali, associações de bairro, que não estão na cadeira oficial, mas têm direito de voz e conversa com a gente para a gente representar eles ali da melhor forma possível. Ô Pedro, acompanhando as suas propostas, além da causa animal, você também, e da ambiental, a questão da segurança pública. O que você pensa a respeito da segurança pública? Então, Fred, eu tenho uma pauta polêmica, né, na segurança pública. Algumas pessoas me apoiam, outras falam que não gostam da minha pauta, que eu acho que o cidadão ele tem que ter o direito de se defender. Né? Isso está em Constituição, mas não é divulgado, não é fomentado, né, digamos assim. Então, poucos cidadãos hoje sabem que um cidadão comum pode realizar uma prisão civil. Né? Você vê um bandido ele cometendo um crime, se você tiver capacidade de neutralizar aquele bandido e prender ele, chamar a polícia, você realizou a prisão civil que está garantido na Constituição. Né? E pouca gente sabe, às vezes até alguns policiais não sabem. Né? Chega lá para você e fala, por que você prendeu? Você é policial? Né? Então, acho que isso tem que ser mais divulgado. O cidadão ele tem que ter condição de se defender, de defender outra pessoa. Eu falo, por exemplo, cidadão de bem, eu acho que ele tem que ter um direito a ter um porte de arma, que ele já tem o direito de se armar pela Constituição, né? E tem que ter o direito de ter esse porte para se defender e defender outro cidadão de bem. Porque os bandidos estão armados até os dentes. E a gente indefeso. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que tem que mudar. A função da polícia, ela não é impedir o roubo, não é impedir a ação no momento que ela acontece. É prevenir aquela ação. E depois que o bandido foi capturado, ou imobilizado, ou neutralizado, levar ele embora. Seja para a delegacia ou seja para o cemitério. Né? Então, a polícia tem que fazer o trabalho dela. E o cidadão tem que ter o direito de se defender. Ô Pedro, você é candidato a deputado estadual, é normal, comum, nas eleições como estamos vivendo neste ano, de fazer a dobra com o candidato a deputado federal. Você dobra com quem e por quê? Então, eu fui convidado pelo Fred Costa para ser a dobrada dele aqui em Nova Lima. Está aqui, ó, no peito aqui, Fred Costa. O número dele é 5133. E é um cara que eu admiro cada vez mais que eu conheço ele pessoalmente. É um cara que realmente abraça
a defesa animal, o meio ambiente, a defesa da vida. Não é só propaganda. Não é. É um cara que, às vezes, eu conversando com ele, dá vontade de chorar. A gente que gosta mesmo de cachorro, a gente sente, né, na pessoa quando ela está falando ali com paixão, com amor, e quando ela está falando por falar, né? Eu arrepio. Então, é um cara que quando eu recebi o convite para caminhar do lado dele, eu me senti em casa, né? É um partido que defende as mesmas causas que eu, as mesmas propostas. O Fred é um cara que já é referência, né? Criador da Lei Sanção, né? Que hoje é a lei que mais ajuda na proteção animal, né? Que possibilitou a cadeia para o crime de maus tratos. Eu acho que a gente pode ainda melhorar essa lei, né? Expandindo ela para os outros animais, como os cavalos, animais silvestres, aves, né? Acho que poderia... A Lei Sanção fala só de animal doméstico. Isso. Então, eu acho que... Mas foi um grande passo. Já é um grande né? passo, com certeza. E é o start. Né? Eu acho que cabe a nós ali, legisladores, né? Na Assembleia ali, propor um adendo para essa lei junto com o Fred. Você é candidato. Exatamente. Ô Pedro, estamos chegando ao final do nosso programa, mas você tem um espaço, um tempo final para passar a sua mensagem para o nosso telespectador e também para os seus possíveis eleitores. Gente, primeiramente agradecer por vocês terem assistido o programa. Né? Se vocês se identificaram com as minhas propostas, eu peço o seu apoio, o seu voto. Né? Não só nessas eleições, mas nas próximas que virão, porque eu quero fazer muito ainda por Minas Gerais, pelo nosso Brasil. Né? Peço o seu voto aí, meu número é 51515. Peço o voto também para o Fred Costa, que é um cara que realmente abraça as causas, que é o 5133, né? E acho que juntos nós vamos fazer muito por Nova Lima, por Minas Gerais, por Belo Horizonte e pelo nosso Brasil. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a você, Fred. Obrigado a você de casa pela audiência e principalmente pela confiança. Através do Pedro Lima, encerramos a entrevista com os candidatos de Nova Lima, Rio Acima e Raposos, que pleiteiam um cargo para deputado estadual e deputado federal. Até a próxima!